Olá, olá meu Brasil, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente se encontra amanhã, sábado, com Eagles e Giants. No domingo, esse às 10 horas. No domingo tem Bengals e Bills às 5 horas. Antes um abre bem especial que a gente está preparando lá na ESPN. Os dois jogos ESPN 2 e Star Plus. Estou nessa com meu querido Ari Aguiar. E eu vou fazer um vídeo bem legal aqui agora, que são 8 mitos que a gente tem ao melhor estilo Mythbusters. Lembra desse programa do Discovery? Era bem legal. Eu, um adolescente nerd, gostava de assistir. 8 mitos que a gente vai quebrar sobre cada um dos 8 times da NFL, tá bom? Então, um deles aqui especialmente, acho que é um pouco mais subjetivo, mas acho que muita gente pensa isso, né? Então, acho que é válido falar sobre. De qualquer forma, tem muitas coisas aqui interessantes, sem problema nenhum, se alguém discordar, se alguém achar que não, isso aí não é mito, é verdade, a gente está aqui para dialogar, para conversar e tudo mais, e para aprender juntos e para crescer juntos. Então vamos lá, temos 8 times no Divisional, eu vou em ordem, Divisional semifinal de conferência, em ordem time a time de Jacksonville até Dallas, tá? Em ordem cronológica dos jogos deste final de semana. Primeiro mito, o Jacksonville Jaguars é um patinho feio, ou seja, deu sorte, né? Tá uma divisão fraca, não tem tanto talento nesse time. Eu acho sinceramente isso que é um mito. Por quê? A gente tem aqui em Jacksonville o melhor prospecto desde o Andrew Luck chegando na posição de quarterback, que evoluiu neste ano. Nos últimos 2 meses de temporada, o Trevor Lawrence foi top 10 em vários quesitos na NFL. Passe para touchdown, rating e tudo mais. Sim, teve as 4 interceptações, mas sim, teve 4 touchdowns depois. E o Doug Pearson, um cara experiente, que arrumou a casa. A gente ainda tem o Travis Etienne, que é um cara muito bom correndo para fora dos tackles. O Christian Kirk, que eu sei que foi caro, mas foi importante e é um cara muito importante no slot. Tem algum talento nessa defesa também. O Josh Allen, por exemplo, o da Shopee, no caso, né, porque não é o quarterback, daqui a pouco eu vou falar dele, mas o Josh Allen, edge rusher de Jacksonville, foi o 4º da NFL em impressões. Esse time não é tão ruim como muita gente pode imaginar por conta daquele início de temporada que teve, tá? Jacksonville mereceu ser campeão de divisão, até pelo colapso que teve o Tennessee Titans, a defesa acabou machucando. Eu gosto de Tennessee também, mas é um time diferente, né, do que Jacksonville, que tem um quarterback melhor que o Ryan Tannehill, já o Trevor Lawrence. O segundo mito é que o Pat Mahomes só produz em profundidade. Esse é um dos grandes mitos da NFL na atualidade. Sabe por quê? O Mahomes tem 7,1 jardas no ar por passe. Não é muito. Não é nada muito. É o 23º da NFL. O Mahomes não está soltando o braço em profundidade que nem doido, como foi muitas vezes no passado. E que nem doido num bom sentido, né? Porque isso ajudou muito Kansas City. Ele tem um braço muito forte, ele é excelente em profundidade, mas ele está escolhendo melhor quando ele vai em profundidade. É o 23º em média de jardas no ar por passe. E sabe quem que é o melhor quarterback em jardas após a recepção por passe? O Patrick Mahomes, 4,3, o que prova também a genialidade do Andy Reid desenhando esse ataque de Kansas City. O terceiro mito é que o Daniel Jones não tem mérito, que ele é um fruto desse sistema do Brian Daboll e tudo mais, porque coloca o Daniel Jones para passar a bola no play action, fora do pocket, etc, etc. Fosse assim, o Daniel Jones não teria os números muito fortes justamente nesses quesitos. Ele é o 7º melhor em rating no play action, ele é um dos melhores da NFL em touchdowns passando fora do pocket, não tem nenhuma interceptação fora do pocket inclusive. O Daniel Jones evoluiu muito como quarterback e os Giants saíram de time com mais turnovers para o time com menos turnovers na NFL. Isso passa sim pelo Daniel Jones. Talvez ele esteja chegando no teto dele de produção, mas é um teto bastante aceitável. Vamos combinar, né? Os Giants merecem estar nessa semifinal de conferência, um dos times mais bem treinados da NFL. O quarto ponto é que o Jalen Hurts é um quarterback que só corre, que ele não tem braço e que os Eagles ganharam todos esses jogos aí porque ele saiu correndo que nem doido e o ataque terrestre é muito bom e o elenco é completo. Isso é um tremendo mito. O Jalen Hurts tem o 2º melhor rating da NFL em passes para mais de 15 jardas. Só o Tua Tagovailoa teve um rating melhor. O rating dele para mais de 15 é de 97. E nenhum quarterback teve uma razão touchdown e interceptação em passe para mais de 15 jardas do que o Jalen Hurts. Foram 13 touchdowns e 3 interceptações. Ele tem braço também, tá? Ele melhorou como passador dentro do pocket. O Hurts não é só alegria nas pernas. O quinto mito é que o Josh Allen sempre espalhou a farofa em playoff e a gente tem que esperar isso de novo agora contra Cincinnati. Isso é um mito, porque na temporada regular, sim, ele teve seus momentos, foram 19 turnovers, mas nos 6 últimos jogos combinados, essa é uma informação do ESPN Stats and Info, nos 6 últimos jogos combinados de playoff, ele tinha tido 2 turnovers antes do jogo contra os Dolphins. Essa chuva de turnovers, os 3 na última partida, passou muito pelas chamadas ruins do Ken Dorsey. Você, mas curte, mas não é ele que forçou os passes e tal? Não. A maior parte das jogadas foram verticais, eu até chamei a atenção para isso na transmissão. O Josh Allen, aliás, mesmo com todos esses turnovers, foi o melhor quarterback em rating nesta temporada quando pressionado. Então,
Eu sei que tem esses problemas dos turnovers, etc. Mas em playoff, primeira vez que realmente ele espalhou a farofa desse jeito foi nesse último jogo. Isso passou pelo coordenador também. O sexto mito é que a linha ofensiva dos Bengals não é mais um problema. Isso é sim um mito. Sabe por quê? Primeiro porque é uma linha ofensiva que está com lesão. La'el Collins, por exemplo, o Jonah Williams não treinou nessa quarta-feira, o outro offensive tackle, o Alex Capa, o guard também não treinou nessa quarta-feira. Mas para além disso, neste ano tem uma estatística avançada que tem algumas bases de dados que chama-se Pass Block Win Rate. O que significa isso? Quantas vezes em porcentagem os bloqueios são sustentados em espanhol, sustentados por 2,5 segundos pelo menos. Os Bengals foram o terceiro pior time da NFL nesse quesito, o 30º, com 50,1%. O que melhorou muito foi que o Joe Burrow começou a soltar a bola mais rápido e ele está sendo um excelente quarterback quando pressionado. Ele é o terceiro em jardas por passe sob pressão e o sétimo em rating. Isso sim melhorou bastante em relação aos outros anos. A linha ofensiva melhorou? Melhorou, mas ainda pode ser um problema, especialmente por conta dessas lesões. O sétimo mito é que a defesa do San Francisco 49ers ela é imbatível, ela não tem defeitos. Isso é um mito. No ano passado, essa defesa sofreu com big plays. Era meio que um problema crônico da defesa de São Francisco. Neste ano ela sofreu muito menos, mas teve um jogo em especial contra o Las Vegas Raiders que o Jared Stidham conseguiu atacar essa defesa em profundidade, especialmente trabalhando no play action. Então essa defesa tem sim esse mini BO. Coloca a foto da Estrela da Morte aí, André. Lembra-se do Star Wars Episódio 4? Se você não se lembra, se você não assistiu, você está vacilando porque é um filme maravilhoso. Mas basicamente a Estrela da Morte que é a maior estação da história do universo, que podia destruir um planeta com um raio laser, ela tinha um defeito de fábrica, proposital, que depois a gente descobre como aconteceu no filme Rogue One. Mas era um tirozinho de laser exatamente na ventoinha do reator, que aí se pegasse ali explodia. Bom, o passe em profundidade é esse mini BO da defesa de São Francisco, que é uma Estrela da Morte em termos de defesa, que é a melhor defesa da NFL nessa temporada. E o Geno Smith conseguiu explorar isso, menos talvez do que poderia para o resto do jogo, mas conseguiu explorar com o DK Metcalf e teve esse episódio contra os Raiders também, tá? Então, olho em CeeDee Lamb contra, eventualmente, o Charvarius Ward. Pode ser um duelo muito importante para esse jogo. E por fim, o último mito é que o Ezekiel Elliott é um running back melhor que o Tony Pollard. Ele absolutamente não é. Talvez em algumas pequenas coisas ele seja, por exemplo, em terceira descida como um bloqueador, ou talvez recebendo passes em situações de goal line, aí tudo bem. Mas em todo o resto, o Tony Pollard já é um running back melhor. Eu tenho alguns números aqui. O Pollard teve 5,2 jardas por carregada, que é um número muito bom nessa temporada. O Zeke teve 3,7. O Pollard teve mais jardas neste ano, inclusive com menos carregadas, né? Para corridas que foram para mais de 10 jardas, 16% o Pollard, 7% o Zeke. O Pollard foi o sétimo da NFL, o Zeke foi o 32º. Jardas após o primeiro contato, porque pode-se imaginar que o Tony Pollard não consegue quebrar tackles e se desvencilhar da marcação, etc. 2,4 para o Pollard, 1,6 para o Ezekiel Elliott. Não faz muito sentido na minha concepção o Ezekiel Elliott ter mais carregadas que o Tony Pollard, como aconteceu no último jogo. O Zeke não foi muito bem nessa última partida, aliás. Tá bom? É isso, meu Brasil. Fizemos todos os track que podíamos. Eu espero vocês no sábado e no domingo. Sábado para Philadelphia e New York Giants. Domingo para São Francisco... Cincinnati e Buffalo. Assim, faltou falar. Essas estatísticas aqui é da base de dados que eu tenho acesso pela ESPN Ultramedia, tá? Muita gente me manda e-mail, me pergunta nos comentários como faz para ter acesso a algumas estatísticas mais avançadas. Eu vou dar 2 dicas aqui que são pagas, tá? Uma tem um pouco de coisa, a outra metade é paga e a outra é só paga. O Pro Football Reference tem a área paga deles, que é muito útil, tem várias estatísticas, porcentagem de pressão e tudo mais, recomendo bastante. E o Pro Football Focus, eu não sou muito fã das notas do Pro Football Focus, pessoalmente, eu acho que acaba entrando mais na questão subjetiva, que cada um vai ter uma opinião sobre o dado do jogador em algum momento. Mas as estatísticas do Pro Football Focus são muito boas, tá? Então, isso é pago, é um serviço pago deles. Então, para quem quiser ter acesso a essas coisas, fica a dica aí, tá bom? Beijo carinhoso, espero vocês no final de semana para muita NFL. Vamos juntos e até a próxima. Tchau.